Olá pessoas, meu nome é Alexandre Mariano, eu sou aluno do professor Iveson de Biologia lá da escola e hoje o assunto é Biologia, relacionado mais precisamente à Fisiologia Vegetal. E hoje eu vou explicar um pouquinho como funciona a estrutura fisiológica da planta, chamada de estômato. A seguir vem um experimentozinho para mostrar, comprovar a presença dessa estrutura nas plantas e depois eu vou fazer a explicação. Então aguardem um pouquinho que depois do experimento tem a explicação, tudo certinho, tá certo? Então vamos lá ver como é que funciona essa estrutura chamada estômato na planta. Vou colocar aqui o plástico, vou amarrar direitinho e já volto para mostrar como ficou. Já coloquei aqui o plástico, agora esperar algum tempinho, uns dias, e vamos ver como vai ficar, né? Vamos esperar um pouquinho, próximo take e resultado. Deixei passar mais de 48 horas e aqui ó, já dá pra ver tipo, vamos colocar entre aspas, suor, né? Passar a mão é dentro. Isso eu vou dar uma explicadinha por que isso acontece. Vamos lá, a explicação do experimento anterior é o seguinte. Isso aqui é a estrutura do estômato, a estrutura fisiológica do estômato, é claro. Aqui as estruturas que a gente tem o vacúolo, que são essas estruturazinhas aqui, presente em todas as células vegetais. A gente tem um núcleo, que são essas bolinhas aqui no interior da epiderme. A epiderme, já que eu falei, são essas partes mais escuras pintadas. Essa aberturazinha é o ostíolo, é onde vai ter a troca gasosa da respiração da planta, que entra CO2 e sai oxigênio, como a gente já sabe que acontece. Temos as células guardas. E antes de falar delas, a gente tem os cloroplastos, que são essas bolinhas pintadas aqui. Normalmente elas são verdes. Então, como é que acontece? Por que que o plásticozinho lá ele está com aquela aparência de, vamos colocar entre aspas, suado? Ele está com aquela transpiração. Porque o que acontece é o seguinte. Em uma baixa luminosidade, o estômato ele se abre para poder ter uma certa transpiração da planta, uma certa perda de água. Quando ele tem uma maior incidência de luz, o estômato se fecha para evitar a transpiração da planta. Por que que isso acontece? Antes, o estômato ele se localiza na parte inferior do limbo da folha. Limbo é a folha toda. A parte de baixo, a epiderme inferior, é onde se encontram os estômatos. Nas angiospermas, com exceção das monocotiledôneas, os estômatos eles se encontram de forma aleatória. Eles estão lá dispersos de forma aleatória. Já nas monocotiledôneas, que são aquelas plantas onde o primeiro cotiledôneo, que é a primeira folhinha que sai, é única, uma só, eles estão dispersos de forma orientada, uma forma mais organizada. Então, o que acontece? Quando eu coloco aquele plásticozinho com um pouquinho fosco, digamos assim, o que acontece é uma baixa incidência de luz comparado às outras folhas da árvore. Então, como tem uma baixa incidência, o estômato ele acaba se abrindo. Como ele se abre, ele acaba transpirando mais do que as outras folhas que têm o seu estômato fechado. Então, essa é a explicação básica, introdutória, do que é que acontece, o porquê que aquele experimento, por que aquele saquinho está de uma forma transpirada, está com aqueles gotejos. Deveria ser feito com um tronquinho sem folhas, para provar que no tronco também tem, porém uma incidência menor, uma concentração menor dos estômatos. Mas eu acabei esquecendo desse detalhe. Mas o que foi apresentado já dá para mostrar e explicar um pouquinho por que da presença dessas estruturas na planta.